Estado do Rio de Janeiro será realizada agora em agosto. E no vídeo de hoje nós vamos ver exatamente questões da banca que vai realizar a prova. Bora lá praticar questões da IBAD? Pessoal, eu sou a professora Ellen, sou professora de língua portuguesa e no vídeo de hoje eu trago 5 questões para vocês resolvidas na prática da banca IBAD. Exatamente, banca essa que está realizando o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que será realizado agora em agosto. Mas antes de passarmos as questões, eu peço que vocês se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para toda vez que eu postar conteúdo novo, vocês receberem aí a notificação. Deixe seu like e comenta sobre mais o que vocês desejam ver. Afinal de contas, esse canal é de vocês. Bora lá? Então, pessoal, trazendo vocês aqui para dentro da minha tela, as questões que nós vamos resolver hoje estão divididas em 5 e eu vou deixar o link das provas que eu utilizei aqui na descrição, beleza? Então, para nós começarmos, nós temos a primeira questão que diz assim: assinale a alternativa em que os vocábulos sejam acentuados pelas mesmas regras presentes em você, súbita e desperdício. Quando a gente fala em mesmas regras, nós estamos falando em regras, no caso de acentuação, beleza? Visto que aqui nós temos o vocábulo acentuado. Então, nós temos aqui uma oxítona, beleza? Uma proparoxítona, valendo ressaltar que toda proparoxítona é acentuada, e uma paroxítona. Então, o que nós precisamos observar aí dentro das alternativas? 3 palavras que sejam nessa ordem: uma oxítona, uma proparoxítona e uma paroxítona. Então, nós temos na letra A, café, paroxítona, beleza? Rápido, proparoxítona, beleza? Acentuada na última sílaba. E índio, uma paroxítona. Então, aqui nós já achamos de cara a resposta, tá, pessoal? Mas vamos analisar as outras alternativas. Oxítona, oxítona e oxítona. 3 oxítonas, aqui a gente já, no caso, tira-se, elimina a letra B. Língua, nós temos aí uma paroxítona, mas já podemos eliminar porque você é oxítona de cara. Uma oxítona e uma oxítona, então elimina-se porque já não corresponde, né, respectivamente às 3 palavras idênticas que estão na questão. Açúcar, paroxítona, paroxítona e oxítona. Paroxítona, oxítona e paroxítona. Como nós já tínhamos achado diretamente a letra A, nossa resposta correta, de fato, é a letra A. Beleza, pessoal? Passamos, então, para a nossa segunda questão, que diz assim: assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em pode tentar, mas acho meio difícil. Então, pessoal, nós temos que encontrar dentre as alternativas qual está de acordo com a explicação em relação ao conectivo mais. Vale ressaltar que mais é um conectivo adversativo e ao mesmo tempo coordenado, tá certo? Então, em qual das alternativas está a resposta correta? Vamos à análise. Letra A. O uso está correto porque a conjunção mais se associa à virgulação ao expressar explicação. Podemos encontrar o erro aqui, ó, porque ele não é um conectivo explicativo, e sim um conectivo adversativo, como eu coloquei aqui para vocês. Então, logo, a letra A pode ser desconsiderada. Na letra B diz assim: o uso é facultativo porque a conjunção mais pode ou não ser antecedida de vírgula. Não, pessoal, o uso não é facultativo, visto que o uso antes da vírgula antecedendo o conectivo mais é obrigatório,
tá? Ela exige obrigatoriedade, visto que indica a adversidade. Vale falar, pessoal, que a adversidade é o mesmo que contrariedade, tá? Que indica ideias contrárias. Então, nós podemos eliminar a letra B. Na letra C diz assim, o uso está correto, pois a conjunção mais, tendo valor adversativo no contexto exposto, exige virgulação anteposta. Só para ressaltar, pessoal, que às vezes, na hora de nós fazermos uma avaliação, né, nós encontramos algumas palavras que nós não compreendemos o sentido, o significado dela. Anteposta é igual o que vem antes, tá, pessoal? Então, como eu disse para vocês, o mais ele tem valor adversativo, logo a vírgula ela é obrigatória, porque exige. Então, automaticamente, nós já encontramos a resposta correta na letra C. Mas vamos analisar D e a E e ver onde está o erro. O uso está incorreto, pois a conjunção mais, tendo valor aditivo no contexto exposto, exige virgulação anteposta e posposta. Não, pessoal, não existe nem antes e nem depois, até porque ele só vai ter valor aditivo quando ele estiver acompanhado de mais também ou mais ainda. Aí sim ele tem valor aditivo. Então, logo aqui, ele nem estaria incorreto, nós poderíamos, se ficássemos na dúvida em alguma, retirar pelo incorreto e pela virgulação anteposta e posposta, pois só tem valor aditivo, repetindo, quando acompanhado do mais também, mais ainda. Letra E. O uso está incorreto, pois a conjunção mais, tendo valor conclusivo no contexto exposto, exige virgulação posposta. Não existe o mais quanto ao valor conclusivo. Isso está incorreto. O único conectivo que exige vírgula posposta, posposta é o mesmo que depois, ok? É o mesmo que depois. Posposta é o conectivo pois, que ele pode ser tanto explicativo quanto conclusivo. Então, ele sim exige vírgula quando o valor de conclusão antes e depois. Beleza, pessoal? Então, vamos à questão 3. Então, passando aí a nossa questão número 3, diz assim, só precisa de cuidado e paciência. O verbo destacado é classificado segundo os estudos de regência verbal como? Gente, para nós compreendermos, regência verbal sempre vai trazer, tá? O termo regente não tem modificação quanto a isso, tá? E o termo regido. Tá, professora? Mas qual é o termo regente e o termo regido? Termo regente igual ao verbo. Termo regido igual a complemento desse verbo. Então, o termo regente dessa oração aqui, no caso, é o precisa. E o termo regido dessa oração, dê cuidado e paciência, que é o complemento do nosso verbo. Então, nós precisamos encontrar a transitividade verbal que está relacionado ao termo regente. O verbo intransitivo, ele nunca vai precisar de complemento, tá? Não usa complemento. Quando eu digo assim, Ellen almoçou. Todo mundo entendeu que eu almocei, correto? Então, eu não preciso colocar o que eu comi. Então, logo, o verbo almoçar é um verbo intransitivo. Mas quando eu digo só precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, nós temos e vemos que aqui o verbo precisar, ele não é intransitivo. Logo, nós podemos eliminar de cara a letra A. Agora, quando eu digo assim, verbo transitivo direto e indireto de forma simultânea, eu preciso que o meu verbo responda de forma direta e indiretamente. Para o verbo responder de forma direta, sempre será perguntado ao verbo com o que. Por exemplo, quando eu digo assim, fui ao supermercado fazer compras de carro, observe a oração. Vou escrever aqui para que vocês compreendam melhor na prática. Então, eu tenho aqui,
Fui fazer o quê? De quê? Qual é a minha resposta direta? Compras. De quê? De carro. Então, eu tenho uma resposta direta e indireta de forma simultânea. Ou seja, o que não acontece na nossa alternativa aqui em relação ao verbo precisar. Quando eu tenho direto, eu sempre farei a pergunta ao verbo com o quê. E quando eu tenho indireto, eu sempre farei a pergunta ao verbo pelo auxílio da preposição. Então, aqui eu elimino a minha transitividade direta e indireta, porque aqui eu já tenho de cara a minha preposição. Logo, eu não tenho um transitivo direto. Então, eu elimino de forma simultânea a letra B e a letra C. Já a letra D, eu tenho aqui transitivo indireto. Só precisa de quê? Cuidado e paciência. Então, eu fiz a pergunta por meio da preposição e respondi por meio da preposição. Encontramos a nossa alternativa correta. Professora, porque não é a letra E? Porque o verbo de ligação, ele indica estado. E aqui indica a ação de se ter cuidado e paciência com a pessoa. E não o estado em que ela está. Então, quando eu digo assim, Ellen anda cabisbaixa, aqui eu tenho um verbo andar, de forma a representar o estado em que eu me encontro. Logo, eu tenho um verbo de ligação. Ellen andou muito a pé. Então, eu tenho a ação. Logo, eu já não tenho mais um verbo de ligação. Ellen andou o quê? Muito a pé. Então, eu teria aí um transitivo direto. Deu para compreender, pessoal, qual é a jogada do verbo de ligação? Então, vamos embora para a nossa questão número 4, que diz assim: a forma destacada em há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. Classifica-se morfologicamente como, pessoal, piadinha, tá certo? Vamos sublinhar aqui o que nós queremos, fazer um círculo, o que nós queremos descobrir. Qual o sentido morfológico, do que deriva esse sentido da palavra. Tá? Então, nós temos aqui um substantivo, obviamente, no diminutivo, ok? Então, vamos lá às nossas alternativas. Um verbo com valor negativo depreciativo? Não, nós não temos aqui um verbo. Então, automaticamente, nós podemos eliminar a letra A. Um substantivo com valor aumentativo? Não, nós não temos aqui um substantivo com valor aumentativo, e sim um substantivo com valor diminutivo. Um substantivo com valor diminutivo indicando a afetividade. Sim, por que afetividade, pessoal? Porque fala da forma a qual a piadinha está sendo compartilhada na internet. E o jeito que ela resume bem o conceito de empatia e reciprocidade. Isso aqui, pessoal, é uma questão 100% interpretativa em relação nas entrelinhas que você precisa compreender como está sendo falado. Tá certo? Encontramos a nossa resposta correta, que é a letra C, mas veremos as demais respostas. Uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e ironia? Não, nós não temos aqui uma conjunção. E sim um substantivo. Um advérbio expressando circunstância de dúvida, certeza e hipótese. Também não temos aqui um advérbio, e sim um substantivo. Então, nós fomos aqui eliminando. A partir do momento que nós entendemos que piadinha era um substantivo, foi eliminada a letra A, a letra D e a letra E. Ficamos apenas com a B e a C. Eu gosto de fazer esse aparato com vocês para que vocês compreendam da melhor maneira possível como chegar na resposta correta. Beleza, pessoal? Então vamos aí à nossa última questão. Então, iniciando aí a nossa última questão, nós temos assim: os autores africanos que não escrevem em inglês, e em especial os que escrevem em língua portuguesa, moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar para não ser silêncio. Os parênteses foram usados para... Letra A, a retificação de uma ambiguidade. Pessoal, quando eu falo em retificar, eu estou falando em arrumar. Para arrumar uma ambiguidade. Não, aqui eu não trago uma ambiguidade. Os autores africanos que não escrevem em inglês, e em especial que escrevem em língua portuguesa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está querendo incluir
algo que ele não falou aqui nessa primeira oração, nessa primeira frase, na escrita anterior ao parênteses. Aqui poderia ser uma explicação, porém, ele não explica nada relacionado à fala anterior, que no caso teria que ter algo a ver com o inglês. Aqui ele está colocando, em especial, os que escrevem em língua portuguesa. E não tem nada a ver sobre o inglês, tá? Então, nós podemos também, já eliminamos a letra A, podemos também eliminar a letra B, visto que ele não está explicando nada em relação ao que antecede a fala anterior ao parênteses. A particularização de um significado? Não. Ele não particulariza nada. Ele só está abordando aos autores que escrevem em língua portuguesa. Ele está incluindo, como eu já disse. Logo, se ele inclui, ele não particulariza. Tá certo? A inclusão de uma ideia não explícita. Quando eu falo em não explícita, eu estou querendo mostrar aqui algo que não fica claro. Os autores africanos que não escrevem em inglês, tá? Mas eles escrevem em outra língua. Qual seria essa outra língua? No caso, ele coloca entre parênteses que são os que escrevem em língua portuguesa. Então, ele está incluindo uma ideia que não foi explícita anteriormente na fala dele, tá? A ratificação de uma ideia anterior. Não, ele não está ratificando absolutamente nada nessa contextualização, beleza, pessoal? Mas que fique claro, pessoal, antes de finalizarmos essa questão, a diferença de retificar e ratificar. Pessoal, quando eu falo em retificar, conforme eu falei aqui na explicação de uma ambiguidade, retificar significa arrumar, no sentido de corrigir, tá? Então, é o que eu falei pra vocês, ele não tava corrigindo absolutamente nada da ideia anterior dele, beleza? Ratificar, eu falo em confirmar. Então, quando eu falo em confirmar, eu também posso eliminar essa questão. Por quê, pessoal? Porque ele não está confirmando, em especial, o que escreve em língua inglesa. Ele está modificando, em especial, os que escrevem em língua portuguesa. Por isso que nessa questão número 5, a resposta correta é a letra D. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like maroto que me ajuda bastante a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu possa trazer mais a respeito de conteúdos assim para vocês. E bora lá rumo à aprovação. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E aí, bora lá aprovar junto comigo?